de Marcelo Aguiar, O Segredo da Autoestima, enxergando a si mesmo com os olhos de Deus. Capítulo 1. Amar a si mesmo, pecado ou mandamento? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Mateus 22, 37 e 39. O professor de Mirna lhe disse que gostaria de conversar com ela após a aula. A adolescente concordou e depois que a última campainha soou, os dois foram sentar-se num dos bancos do pátio da escola. Então o professor passou a falar-lhe sobre algumas preocupações que tinha com relação a ela. Tenho reparado em você e ando apreensivo, disse ele. Percebo-a quieta e isolada durante as aulas. Você não tem amigos, não participa das discussões em classe e raramente sorri. Seu comportamento é o de uma pessoa insegura e temerosa. Isso pode comprometer não apenas o seu desenvolvimento escolar, mas a sua própria felicidade. O que acha que eu devo fazer? Perguntou hesitante a moça. Você precisa melhorar a sua autoestima, tornou o professor. Acreditar mais em si mesma, valorizar-se, exponha-se, arrisque-se, convença-se de que uma coisa pode ser feita e faça. Você não é menos bonita, capaz ou inteligente do que ninguém. Ame a si mesma e a sua vida mudará. Mirna se despediu e foi para casa pensativa. Será que aquele homem tinha razão? Ela mesma reconhecia que não era uma pessoa feliz, experimentava dificuldade em relacionar-se com os outros. Costumava sentir-se inadequada nos mais diversos ambientes, tinha medo de coisas novas e ficava tensa diante de qualquer tarefa. Mas será que isso estava ligado ao seu amor próprio? O que ela precisava era gostar mais de si mesma? Será que isso era legítimo? Caso afirmativo, como conseguir tal façanha? Bastava querer, ou ela precisava de mais alguma coisa? Como alguém poderia evitar-se achar inferior? Na verdade, se sentia inferior. É provável que perguntas assim já tenham sido feitas ou já tenha passado pela sua cabeça e pela cabeça de quase todas as pessoas. Afinal, calcula-se que 90% dos indivíduos sofram com sentimentos de inferioridade. A baixa autoestima aparece associada à maioria dos problemas psicológicos, algumas vezes como causa e outras como consequência. Por sua vez, o amor próprio tem sido apontado pelos especialistas como uma das maiores necessidades dos seres humanos. O problema é que nem sempre parece haver um consenso sobre o que ele significa ou sobre a melhor forma de desenvolvê-lo. Sendo assim, antes de prosseguirmos em nossas considerações, temos de estabelecer uma definição de autoestima. Só desse modo descobriremos se as palavras de Cristo, ame os outros como você mesma ou como você mesmo, estão relacionados a ela ou não. Definindo a autoestima. A autoestima pode ser definida como senso da importância, valor e adequação que uma pessoa tem de si própria. É algo que diz respeito à autenticidade e dignidade de cada um de nós. Nesse sentido, todos possuímos autoestima, embora ela possa ser alta ou baixa, real ou irreal, constante ou inconstante. A ideia de autoestima aproxima-se muito de autoimagem, embora esses termos não sejam sinônimos. Enquanto a autoimagem abrange as percepções que temos de nós mesmos, a autoestima se refere ao juízo que fazemos do nosso valor, ou seja, a autoimagem envolve uma descrição
e a autoestima uma avaliação. Temos observado cientistas e psicólogos apontarem a autoestima como um dos fatores determinantes para a saúde física, mental e relacional dos seres humanos. Pesquisas indicam que a autoaceitação pode prevenir enfermidades, beneficiar as relações amorosas, facilitar a realização de objetivos, contribuir para a conscientização social e enriquecer a vida interior das pessoas. Se isso for verdade, então a formação de uma boa autoestima é algo que devemos ser desejado, é algo que deve ser desejado e até mesmo incentivado. É neste ponto, entretanto, que nos deparamos com um impasse. Muitos questionam se essas ideias são compatíveis com a fé cristã. Eles se perguntam: será que esses pensamentos se harmonizam com aquilo que as Escrituras ensinam sobre a maneira de vermos a nós mesmos? O amor próprio é realmente uma virtude ou será um pecado? A moderna ênfase sobre a autoestima reflete a vontade de Deus para a nossa vida ou tudo não passa de um delírio arrogante? Quando fazemos perguntas como essas a líderes cristãos, descobrimos que eles suscitam discussões acaloradas e respostas bem diferentes. Opiniões divergentes. É impressionante constatar as discordâncias existentes entre os teólogos e pensadores quando o assunto e a questão é a autoestima. Tais divergências estão ligadas à visão que cada um tem da natureza humana e das implicações do amor próprio. Para alguns pregadores, amar-se a si mesmo não passa de orgulho. Na opinião deles, o movimento de autoestima representa uma invasão dos pensamentos mundanos no seio da igreja, levando os crentes a se afastarem do sólido ensinamento bíblico. Em vez de amar a nós mesmos, deveríamos nos odiar, afirmam. Somos pecadores, miseráveis, criaturas desprezíveis, sem nenhum mérito ou valor. Faríamos bem se reconhecêssemos isso, enfatizando nossa fraqueza, nos resignando à nossa insignificância. Isso nos colocaria a salvo do egocentrismo e da vaidade e nos conservaria humildes e dependentes de Deus. Assim nos enxergaríamos como realmente somos, corruptos e execráveis. Acho que é assim que fala. Por outro lado, encontramos conselheiros que ensinam algo diferente. A autoestima é um presente dos céus. Ela é uma coisa boa e necessária, providenciada pelo Criador para a nossa felicidade. Devemos valorizar e apreciar a nós mesmos, tomando posse da nossa dignidade. Apesar de Satanás, apenas a Satanás interessa que nos sentíssemos inferiores, menosprezando nossos talentos e nos chafurdando na mediocridade. Precisamos acreditar no potencial que temos e perseguir grandes realizações. Afinal, se não amarmos a nós mesmos, não conseguiremos amar a Deus e ao próximo. Para esses pregadores, a falta de amor próprio e não seu excesso é que representa um específico empecilho ao crescimento espiritual. Para esses pregadores, a falta de amor próprio e não seu excesso é que representa um empecilho ao crescimento espiritual. Como conciliar os defensores dessas duas correntes? A autoestima segundo o mundo. No pensamento secular, a autoestima é uma coisa que está ligada ao merecimento. Para nos sentirmos bem conosco mesmos, devemos ter algo que o mundo admira: beleza, inteligência, habilidade, simpatia, dinheiro, determinação e integridade. Quando essas qualidades estão presentes e são reconhecidas, ficamos satisfeitos. Se, pelo contrário, não exibimos tais atributos, nos desprezamos e nos depreciamos. O amor próprio se torna, assim, algo subjetivo, pois cada época, lugar valorizam coisas diferentes. A aparência física, a atividade profissional, a personalidade, o comportamento que alguns apreciam podem ser desprezados por outros. Portanto, na autoestima segundo o mundo, tudo é sempre relativo. Além de
Além de imprecisão e subjetividade, a associação entre mérito e autoestima gera muito sofrimento. Quando as pessoas se convencem de que só serão importantes se tiverem aquilo que a sociedade enaltece, torna-se complicado e tornam-se complexadas e inseguras, rejeitam os que não se encaixam nos padrões vigentes, desvalorizam a si mesmas e competem umas com as outras. A concepção secular da autoestima é terrivelmente desumana. Ela estimula o egoísmo, a injustiça e a superficialidade. É por isso que provoca tanta dor. Se nos deixarmos levar pelo conceito popular de autoestima, nos encontraremos num beco sem saída. Mesmo que consigamos nos convencer de que somos melhores do que os outros, ou pelo menos tão bons quanto eles, não nos sentiremos felizes. Isso acontece porque, na verdade, o que queremos é ser amados. Tal necessidade de amor é universal, faz parte da natureza humana e foi implantada por Deus em nosso coração. Mas quando acreditamos que seremos amados pelas nossas qualidades, caímos numa armadilha. Primeiramente, porque tal amor não é incondicional, não é amor verdadeiro. Em segundo lugar, porque todas as virtudes e habilidades que possuímos não mudam o fato de que somos cheios de pecados. A Bíblia lança por terra as nossas pretensões de merecimento e, ao fazer isso, nos liberta da armadilha. Ela afirma que todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Isaías 64:6 declara que somos desprovidos e necessitados, porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23. No dizer das Escrituras, a autoestima segundo o mundo não passa de ilusão. Se alguém se sente bem consigo mesmo por se achar superior, seu amor próprio não é nenhuma vantagem, é fruto de pura ignorância. A autoestima segundo Deus. Ao contrário do que acontece na concepção secular, a visão espiritual da autoestima focaliza-se no nosso valor. Na autoestima segundo Deus, o amor e a aceitação antecedem a importância. Eles fluem do Senhor para nós e nos tornam especiais, capacitam-nos a amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19. O sacrifício do Calvário expressou o amor incondicional de Deus por nós, conferindo-nos uma inquestionável dignidade, porque nos mostrou o quanto nos ama. Porque Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Romanos 5:8. Somos valiosos, somos importantes, mas não é porque somos assim que o Senhor nos ama. É porque Ele nos ama que somos assim. O amor de Deus é muito maior do que a pena ou a língua. O amor de Deus é muito maior do que a pena ou a língua podem mostrar. A qualquer estrela é superior. Até as profundezas costuma baixar. Esse é um verso, né, de Lerman, sei lá, alguma coisa assim. A Bíblia afirma que somos preciosos aos olhos de Deus. Quando olho para o céu, que tu criaste, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que pense nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Ele deste a glória e a honra de um rei. Salmos 8, de 3-6. Você pode se ver como um ser único, feito pelo Todo-Poderoso, a sua imagem e semelhança. Agraciado com talentos e dons e alvo do seu amor. A Bíblia declara que fomos concebidos no coração de Deus antes de ser um desejo de nossos pais. Você é um projeto do Criador. Ele sonhou com você desde a eternidade, trazendo-o ao mundo de forma extraordinária.
Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Salmo 139, 13 e 14. Você é especial porque foi Deus quem o fez e ele não comete erros. A Bíblia atesta que fomos exaltados pela redenção de Deus. Como seres humanos, somos a coroa da criação. Como novas criaturas em Cristo, tornamo-nos ainda mais valiosos, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdam dos seus antepassados, que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. 1 Pedro 1, 18, 19. O resgate pago na cruz mostra o quanto você é importante para Deus. Fica claro que, à luz das Escrituras, não faltam razões para que você se valorize. Todas elas emanam do Altíssimo. Você pode amar a si mesmo porque Deus o ama e o tornou seu filho. Você pode perdoar a si mesmo porque em Cristo Deus lhe perdoou. Tudo é obra do amor divino. Uma garotinha aproximou-se de sua mãe e lhe perguntou: Mamãe, por que é que Deus nos ama tanto? Com muita sabedoria, a mãe lhe respondeu: é porque ele só tem um de cada um de nós. Lembre-se, aos olhos do Pai, você é insubstituível. Se fosse o único pecador sobre a terra, Jesus teria vindo só para salvá-lo. O Senhor lhe concedeu habilidades e talentos, dignidade e honra, ministérios e dons. Aceitou em sua família e abriu-lhe as portas do seu lar. Nada disso é razão para soberba, orgulho. É motivo de alegria, é motivo de nos alegrar e é motivo de gratidão. Na mitologia grega, existe um rochedo e um redemoinho chamado Sila e Caríbide. Sila e Caríbide, os quais afundavam os navios que se aventuravam em alto mar. Isso acontecia porque, ao tentar escapar de a maior parte dos navegantes, afastava-se demais e se chocava com o outro. Somente os mais sensatos passavam pelo meio e sobreviviam. Da mesma maneira, precisamos saber que existem dois erros a serem evitados. Desprezar-nos seria ter por nós um sentimento que o Senhor não tem. Exaltar-nos seria alimentar uma arrogância absurda. A autoestima, segundo Deus, nos livra de ambos. Esse é o caminho que devemos seguir. A visão bíblica de autoestima implica uma distinção entre merecimento, que não temos, e valor, que possuímos. Isso significa que o amor próprio é pecado quando se baseia na presunção dos padrões mundanos. Nesse caso, ele é fruto da ignorância e concorre para a queda. Mas quando a valorização pessoal decorre da compreensão dos preceitos divinos, constitui-se num mandamento e numa bênção. Torna-se um reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez por nós e em nós. Agradeça ao Senhor pela dignidade que Ele lhe concedeu e tome posse do seu valor. Para isso, você não precisa se achar melhor do que ninguém, nem basear sua autoestima em pretensos méritos. Tudo o que tem a fazer é enxergar-se a si mesmo da maneira como Deus o vê. A princípio, você poderá achar isso difícil, afinal tem passado muito tempo pensando segundo os padrões do mundo. Mas quando contemplar a verdade, esta o libertará. Olhando-se através dos olhos de Deus, você se sentirá humilde e confiante, agradecido e feliz. O amor próprio não é um pecado, mas um dever incontestável. João Wesley. Espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando. Logo, logo postarei o segundo capítulo. Tchauzinho.